Fala, gente, boa noite. Terminou Botafogo 1, Defensa e Justiça 1, né? O primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogo da volta quarta-feira que vem, né? Não foi o resultado que a gente esperava, mas vamos torcer. O Botafogo vem fazendo uma grande temporada. Domingo agora, Campeonato Brasileiro, jogo muito importante contra o Bahia, né? Então, cabeça no lugar, vamos continuar torcendo. O Botafogo vem fazendo uma grande temporada, né? Volto até a falar. Então, seguimos em frente. Gente, olha só, hoje, essa partida entre Botafogo e Defensa e Justiça, eu assisti aqui no camarote do meu grande amigo Jorge Madalena e foi um prazer imenso. Olha aqui a camisa aqui. Aqui, Jorge, presente. Camarote. E olha só, do camarote. Tem aqui a 2023 pra gente lembrar do nosso campeonato. Aqui, ó. Vou mostrar a parte de trás. Aqui, ó. Aqui, câmera. Pega aqui a parte da frente, parte de trás. Foi um prazer imenso. Meu irmão, a gente compartilhou aqui com os amigos, as amigas aqui do camarote, foi um prazerzaço. E Jorge, muito obrigado pelo convite, mas o resultado não era o que a gente esperava, mas a temporada do Botafogo acho que anima a gente para os nossos próximos compromissos, né? Eu só acho que a gente tinha que ter feito o dever de casa, ter ganho o jogo de hoje. Precisava vir com um time um pouco mais forte, né? Me parece que o Bruno Lage está querendo fazer alguns testes, é o que parece, né? Acho também que o Júnior Santos é um excelente jogador. Aliás, teve um desempenho em muitas partidas que o Botafogo precisou dele, teve um grande desempenho, mas ele está numa fase difícil. Eu acho que ele tem que dar um tempo para ele, para treinar mais e tal. Eu acho que o jogo, quem tinha que entrar hoje era o Segovinha, acho que ia dar um dinamismo no jogo diferente e tal. Mas também deu um azar ali, uma bola rebatida por Cuesta. Mas é isso, o Botafogo ele tem tudo para ser campeão das duas competições, né? Só que agora vamos ter um jogo importante contra o Bahia aqui em casa e vamos ter um jogo importante quarta-feira lá na Argentina e logo a seguir um jogo contra o Flamengo aqui no estádio Newton Santos. Então não vai dar para, eu imagino que a gente agora não tem como economizar jogador ou tentar descansá-los, não. A gente vai ter que botar o melhor que a gente tem para jogar. Esperamos que o Tiquinho volte contra o Flamengo. Vai ser um retorno muito importante, né? O Tiquinho, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o homem gol do Botafogo, né, Jorge? E é aquele cara que passa confiança, né, para todo mundo. A gente sabe que com ele as jogadas fluem bastante e é o cara que no momento ali decisivo do jogo ele pode empurrar uma para dentro. Agora, Jorge, você falou muito bem agora do nosso jogo de hoje, mas assim, para o decorrer da temporada, aqui em off, você trouxe uma observação muito importante. Por exemplo, semana que vem, na quarta-feira, a gente vai ter o jogo da volta com Defensa e Justiça, inclusive já até lembrando que vai ser às 19 horas. E no final de semana seguinte, um clássico contra o Flamengo, né? Então assim, vão ter alguns momentos da temporada que o desafio realmente vai vir muito forte do ponto de vista fisiológico, né? O Botafogo tem um elenco, muitas opções. Mas é a pergunta que eu te faço, Jorge, é uma pergunta até difícil, diria. Mas para o decorrer da temporada, vamos supor, o Botafogo chega até o final da Sul-Americana e ganha o Campeonato Brasileiro. Você ainda está confiante para isso? Eu tô porque é óbvio que o Botafogo agora é o time mais testado, é um time mais estudado, porque precisa. O Botafogo tem desempenho. Eu fiz uma live com o Painito, aliás, eu mandar um abraço para ele, o Painito. Em breve, galera do Almanac, eu, Jorge Madalena, o Painito, faremos uma live lá no Instagram do Jorge. Isso. E aqui também no Almanac. Fiquem ligados aí. Então, assim, eu acho que o Botafogo tem sido muito testado, o time tem sido muito estudado, né? O Tiquinho está fazendo muita falta, mas a sensação que eu tenho é que o Bruno Lage ainda está fazendo alguns testes, utilizando a Sul-Americana, os jogos, né? Os meus jogos, fazer teste. Só que agora a gente não tem mais como testar nada, agora a gente tem o próximo desafio contra a Defensa e Justiça e vai ter que botar o melhor que a gente tem e logo em seguida o jogo contra o Flamengo, que é um jogo decisivo para a gente. Eu acho que a gente vai demonstrar o quanto o Botafogo está preparado para ser campeão das duas competições. O Botafogo está com 79% de desempenho, o segundo colocado, que é o Palmeiras, tem 47%, 48%. Então, assim, mostra como o Botafogo está, o seu desempenho. Agora, todos contra o Botafogo, né? Tem coisas que a gente diz que só acontece com o Botafogo,
Mas eu acho que a gente está com a equipe preparada. Inclusive até alguns ex-dirigentes de outros clubes, né, que estão de olho gordo na gente. Não, tem de tudo. Estamos falando do nosso campo, acho que a gente estava comentando sobre tem gente que sobre fala o estádio, né? Ver o Maracanã, que esculhambação, desculpa o termo chulo, mas esculhambação que está o Maracanã, deixar que tem um jogo, apesar que choveu muito e tal, mas não teve drenagem nenhuma, um campo desse como o estádio Newton Santos. Acho que a gente tem que, inclusive, aproveitar a oportunidade, a gente tem que repensar essa questão dos estádios, né? Acho que nós temos, como botafoguenses, o direito de utilizar o Maracanã, que é um bem público, aqui, assim também como outros clubes poderiam estar utilizando aqui o estádio Newton Santos, que está lindo, super conservado, e a gente tem que ter um entendimento com os 4 grandes do Rio de Janeiro. Isso a gente vai demorar um pouco ainda para chegar nesse estádio, mas quem sabe um dia a gente vai conseguir que todos possam jogar nos estádios que são bens públicos, como o Maracanã, que a gente tem tantas histórias bonitas, né? Tem ali a camisa do Maurício, né? Que eles têm ali na parede. Aqui, depois a gente vai mostrar, corta e mostra ali. Então, assim, que teve história lá no Maracanã, eu estava lá com meu pai. Então a gente tem que lutar por isso, começar a falar. É claro que nós estamos hoje com um estádio super organizado, a SAF do Botafogo tem dado certo, a gente tem que apoiar. Mas quem sabe no futuro, né? Acho que a gente, quando for campeão, eu espero que sejamos, esse ano de 2023, quem sabe a gente jogar no Maracanã, com um estádio cheio, com mais de 60 mil pessoas, isso que a gente, botafoguense, quer curtir, né? Então acho que a gente tem que começar a discutir, parar com essa história, que é grama sintética, o estádio está muito, muito bem cuidado, o jogo flui, é uma maravilha. Já teve um jogo, não lembro contra quem foi, que a gente teve choveu, não parecia que estava chovendo no campo. Contra o Vasco? Foi contra o Vasco. Então, a drenagem estava ótima. Deu o Vasco jogando no Maracanã agora contra o Atlético Mineiro. O goleiro quase está nadando lá na lama. Então, tem que discutir uma hora sobre isso também, né? E é legal isso que o Jorge traz, né, galera? Porque a gente fala, o torcedor botafoguense são de várias gerações. Então, muita gente viu conquistas muito importantes no Maracanã, como também no Camartins, e agora no estádio Newton Santos, a gente vivendo essa era tapetim, né? Mas assim, Botafogo em 89, como o Jorge bem trouxe, foi campeão por lá, em 95, o primeiro jogo contra o Santos também foi no Maracanã, em 97, gol do Dimba, né? Vencemos o Vasco, jogo também da volta, enfim, nós fomos campeões do Rio São Paulo, cara, foi em 98, foi em 2006, foi em 2010, foi um monte de anos no Maracanã, então assim, também é um local que o botafoguense se alimenta, né? Um carinho bem especial. Então assim, Jorge, eu vou te falar, eu acho interessante, por mais que a gente fique um pouco pessimista por parte das diretrizes de alguns dirigentes de outros clubes, mas claro, é uma ideia muito interessante porque é um templo sagrado do futebol, não só carioca, é um futebol nacional, Maracanã. Vou dizer mais, é um grande espetáculo. Né? Se a gente entender isso como um grande espetáculo, e eu vou mais além. Eu acho que a gente tem que voltar a ter alguns espaços de preços acessíveis à população. Tem que voltar a grande massa a estar nos estádios. Como era o Maracanã lá atrás, no geral, a gente tem que discutir sobre isso, voltar a debater que a grande massa precisa voltar aos estádios. E nada melhor se a gente tiver, quem sabe no futuro, um consórcio, Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense, que a presidência rodasse entre esses 4 clubes de tempos em tempos, que todos pudessem jogar em todos os lugares e mais, para baratear. Se a gente conseguisse ter uns espaços custeados pelos 4 grandes do Rio, isso poderia baratear para trazer o grande público para os estádios, porque o futebol ficou muito caro, né? Infelizmente a gente tem que falar sobre isso, né? Mas quem sabe, eu acho que é um passo que a gente está dando aqui no teu canal, de começar a debater sobre isso. Eu gostaria muito claro, não é simples, eu sei que o botafoguense que está adorando o estádio Newton Santos pode achar, está querendo dar o nosso estádio para outro. Não é isso. Eu quero dizer que mesmo o estádio estando cedido para nós, é uma sessão pública, né? Esse estádio foi construído com dinheiro público, assim como o Maracanã. Então o Maracanã é do botafoguense, é do vascaíno, flamenguista, do tricolor, como o Newton Santos também poderia ser. Mas isso, claro, tem que ser muito discutido. Nessa discussão tem que colocar desse ingrediente um futebol mais acessível ao grande público, como foi no passado. Acho que a gente tem que discutir isso aí. Legal, Jorge, perfeito. É o que você falou, na base do diálogo, né? Às vezes a gente atendendo ali,
os interesses de todos os clubes, fazendo sempre valer pelos grandes espetáculos. A gente até comentou aqui em off, poxa, nos tempos do Maracanã, que tinha o estádio meio a meio, que era um grande espetáculo por parte das torcidas, né? Enfim, eu acho que é válido sim. Vamos ver. O Maracanã agora, obviamente, está interditado, né? Vai ficar um tempo parado com o gramado. Vamos ver aqui o Botafogo, como é que vai ser para os próximos. Eu acho até que esse ano isso não pode muito acontecer, mas nos próximos anos, né? Eu acho que a gente tudo tem que amadurecer debate. Né? A gente precisa estar falando sobre o assunto e, como eu disse, trazer o grande público. Eu acho que isso vai ser o grande viés. Se a gente começar a debater sobre isso, o futebol está bonito, está organizado, precisa trazer o grande público. Você vê que a gente lota em dia, até mesmo esses horários que eles colocam na Sul-Americana, 7 horas da noite, para chegar nos estádios, não é simples. Sair do trabalho mais cedo e tudo mais. Então a gente tem que começar a debater, não é ser cri-cri, a gente tem a live lá com o Panito, a gente tem uma pessoa de uma opinião e se posiciona, sabe? Eu acho que o legal dele é que ele rende muito. E se posiciona e fala, dá as opiniões dele, ele fala muito sobre um tema interessante, o acolhimento à torcida adversária. A gente precisa ter esse olhar, sabe? Quando vem pessoas de outros estados, são brasileiros, pô. São cidadãos, são pessoas que têm família, que vêm das suas casas. A gente precisava pensar sobre isso, sabe? E seria interessantíssimo, imagina a gente poder, com tranquilidade, assistir o Botafogo em outros estados, né, ter um acolhimento, ter um transporte público específico, cada prefeitura poder ter esse olhar. Quem sabe a gente podia implantar, e o Painito fala sobre isso, implantar isso aqui no município do Rio de Janeiro, as torcidas adversárias, ter uma indicação de hotéis, um transfer, que a pessoa venha tranquilo, que possa vir com a sua família. A gente tem que pensar sobre isso. O futebol é um grande espetáculo. A gente precisa pensar como tal. E validade é lá no campo. A gente grita, xinga, curte, lá no campo. Lá de fora, todo mundo igual, e todo mundo, né, quer voltar para suas casas, para suas famílias. Eu acho que a gente precisa debater um pouco sobre isso. Eu estou disposto. A gente tem a live lá com o Panito, eu aproveito a oportunidade de estar no teu canal também, para a gente falar sobre isso, sabe? Eu acho que e também debater a presença do grande público nos estádios. A gente precisa fazer isso. Perfeito, Jorge. Vale o debate, né? Realmente é um assunto muito importante, envolvendo aí, vamos dizer, futebol brasileiro, né? O espetáculo, os estádios. Então, bom, galera, Jorge, em breve a gente vai estar junto aqui. Vamos sim. Eu vou ser Painito, né? Tanto lá no, se inscrevam lá no Instagram do Jorge, tá? Jorge Madalena oficial. Isso, galera. Se inscrevam lá, sigam, que em breve a gente vai estar lá batendo um papo. E o Jorge e o Painito aqui conosco também. Um abraço, saudações, vamos nessa. Domingo tem mais. Tchau. Valeu. Galera, boa noite. Olha, agora a gente vai mostrar aqui o camarote do nosso querido, nosso grande amigo Jorge Madaleno, tá? E com muito carinho recebeu a gente aqui nesse Botafogo e Defensa X. E olha, já até aproveitando, a gente vai divulgar aqui as redes sociais do nosso querido Jorge, no Instagram, inclusive, que ele faz as lives, né, com o Painito. Tá? Embaixo aqui está aparecendo o endereço, repetindo, né, Jorge? É Jorge Magdalena oficial. Perfeito, galera. Então, e o Painito é o Painito com 2 T's. Isso, Jorge Madaleno, né? E o Painito. Se inscrevam, sigam no Instagram dos nossos dois grandes amigos. Bom, galera, vamos mostrar aqui agora o camarote do nosso grande Jorge, que olha, tem muitas relíquias aqui. Jorge, agora é contigo. Então, aqui, olha, isso aqui eu peguei no Maranhão, do Ayrton Marinho, é a xilografia, né, sobre o Botafogo. Inclusive o Léo Russo também tem, ele mandou um pro Léo Russo, desse lado aqui. Isso aqui, rapaz, é uma relíquia de família, né, que é a almofadinha que meu pai utilizava. Ele utilizou no campeonato de 89, lá no Maracanã, por isso que eu falo que o Maracanã é tão querido, né, no gol do Maurício. Quase que essa almofadinha voou, que o chapéuzinho que ele utilizava. Meu pai Jorge, também Jorge Madaleno, eu sou Jorge Madaleno filho, né. Pra cá. Aqui, olha, não precisa nem falar muito, né? Aqui é campeonato de 95. Mas acho que esse ano a Perimet vai acontecer. Eu quero botar aqui o próximo, quero botar aqui, é o do Tiquinho, a camisa do Tiquinho. Essa aqui é do meu querido Túlio Maravilha, que fez dedicatória pra mim, na época de 95. Aí, gente, tem um autógrafo de Túlio Maravilha aí, ó.
E aqui Isso aqui me lembra alguma coisa, hein? isso aqui foi um presente lá do presidente de honra da Botafogo USA, mandou fazer pra gente aqui, bem legal. Aí achei que foi um presente muito querido, sempre quis prestigiá-lo, colocar aqui. Isso aqui é a camisa que eu ganhei do Maurício, de 89, né? Também a faixa da época, autografada, a camisa aqui. Ele teve recentemente, o meu irmão tem uma música em homenagem ao Botafogo, que chama-se Luz Imperiosa. Ele teve aqui... Tem o Instagram do teu irmão? Tem, Fabiano Magdaleno, @Fabiano Magdaleno. Ele esteve aqui no camarote também, a gente teve um sambinha, o Maurício esteve, foi muito legal, foi uma tarde muito interessante. E tem um detalhe aqui que meu sogro é japonês, eu quero mostrar para vocês aqui, olha. E eu botei aqui uma bandeirinha na época do Honda, olha lá, que é Botafogo e Japão. Cara, muito obrigado aí, vocês são... Eu que agradeço, Jorge. São sempre bem-vindos. Então, galera, só recapitulando então, as nossas redes, quer dizer, a rede social do nosso querido Jorge Madaleno, Oficial, e do Painito com 2 T's. e do teu irmão. Meu irmão Fabiano Madaleno, a gente em breve vai estar juntos lá na nossa live e muitas coisas boas vão estar sempre juntas. Vocês são sempre bem-vindos aqui, não só aqui no camarote, também aqui no coração, que todo botafoguense é irmão de escudo. Tamo junto, queridos Jorge. Obrigado pelo carinho. E olha, tamo junto. Gente, se inscrevam, sigam os nossos canais, tamo junto. E olha, domingo é isso. Botafogo e Bahia, Campeonato Brasileiro. Meu palpite, vamos dar um palpite? Vamos? Eu vou de 3-1. 2-0, vamos ficar igual. Valeu, gente. Valeu. Tchau.